Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de História. Vamos dar sequência à temática anterior, né? Falamos sobre memórias. E quando falamos em memórias, nós utilizamos de fontes históricas, não é isso mesmo? Utilizamos de objetos, de relatos para entender uma história, para entender acontecimentos que antecederam a nossa existência, não é isso mesmo? História talvez de uma cidade, história talvez de um país, a sua própria história, né? Às vezes utilizamos de alguns objetos, por exemplo, do seu nascimento. Será que você tem aí uma roupinha, uma saída de maternidade? São fontes históricas que relatam a sua história. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa temática e classificar essas fontes históricas. Vamos lá? Olha, existem várias fontes históricas, ou seja, vários objetos e formas de contar e entender uma história. São elas, olha, fontes históricas visuais, ou seja, que nós conseguimos entender a história a partir daquilo que nós estamos vendo, né? Pode ser uma fotografia, pode ser um monumento, pode ser um espaço turístico, uma cidade turística. Por exemplo, na nossa cidade, Governador Valadares, nós temos a açucareira, não é isso mesmo? Então, é um lugar que nós conseguimos visualizar e entender um pouco da história da nossa cidade. A açucareira, ela é uma fonte histórica visual. Assim como a açucareira, nós temos, olha, a fotografia, pinturas, desenhos, cartões postais, não é isso mesmo? Então, tudo aquilo que você consegue visualizar são fontes históricas visuais. A partir daquilo que você está vendo, você consegue entender a história. Também temos fontes históricas escritas. Você sabia que você tem uma? A sua identidade, sua carteira de identidade é uma fonte histórica escrita. Sim, lá está relatos do seu nascimento, do dia que você nasceu, os relatos de quem é o seu pai, a sua mãe. É a sua fonte histórica. Olha, assim como a identidade, temos outras, como os diários, as leis. Temos também as fontes orais, né? Fontes históricas orais. O que seria as fontes históricas orais? Tudo aquilo que nós ouvimos a partir de relatos de pessoas mais experientes, né? Elas nos contam as histórias, seja da cidade, seja a história da sua vida, do seu tempo. Seu pai, sua mãe, o seu responsável, a sua avó, já relatou para vocês como era no tempo deles? São fontes históricas, né? Orais, que você ouve e aí você começa a imaginar como é, né, que seria naquele tempo a partir daqueles relatos. Não é isso mesmo? Então, cantigas, lendas, são fontes orais. E as entrevistas também. Nós temos também as fontes históricas cultural. A fonte histórica cultural, ela pode ser oral, né? Uma cultura a partir daquilo que é passado de geração em geração, como também material. Como assim, professora? Um objeto. Por exemplo, a carta. A carta, ela é uma fonte histórica escrita, mas ela também pode ser um exemplo de fonte histórica cultural. Por quê? Hoje, nós vivemos no tempo da tecnologia, isso mesmo. E a carta, ela foi uma cultura, né? Ela fez parte de uma geração que antecedeu a nossa.
Então, ela pode ser um exemplo de cultura material. E os brinquedos? Os brinquedos da época da vovó? São iguais aos de hoje? Falando em tecnologia, os brinquedos hoje estão voltados para a tecnologia. Os brinquedos manuais, eles são fontes históricas materiais. Nós aprendemos muito a partir das fontes históricas materiais. Muito bem. Falando na carta, vamos focar um pouco mais na carta. A carta, além de ser uma fonte histórica escrita, ela é responsável por construções de memórias. Isso mesmo, nós aprendemos muito sobre a cultura, sobre sentimento. Você consegue imaginar uma mensagem demorando aí 2, 3 meses para chegar para vocês? Levava até muito mais tempo. Tinha cartas que levavam anos para chegar ao seu remetente. Hoje, né, com o WhatsApp, é questão de segundos. E quando a professora fala que a carta ela é a construção de memórias, porque quantas pessoas, né, desenvolveu o sentimento a partir daquilo que elas receberam numa carta ou um cartão postal? Era muito diferente do WhatsApp. Quando também nós falamos sobre as lendas, sobre as parlendas, sobre as cantigas, nós estamos falando sobre diversidade, vocês sabiam? Sim, nós, a partir dos contos, a partir dos relatos, nós aprendemos sobre a cultura do outro, nós entendemos a nossa cultura e aí nos oportunizamos construir memórias que nós mesmos iremos passar para a nossa geração. Não é isso mesmo? Então nós vamos adquirir aí histórias, objetos, e a história ela vai sempre ser recontada, tendo um pouquinho também da nossa participação. Muito bem, segundo ano. Quando nós falamos de cultura, como é bom conhecer a cultura do outro. Vamos imaginar um tempo antes da nossa existência. Um outro país, né? Alguns países se diferenciam um dos outros pelos tipos de roupas, pelos objetos que eles utilizam no dia a dia. Olha, os relatos, eles são de acordo com a língua de cada país. E as crianças, elas sempre aprendem com as pessoas mais experientes, que nós falamos as pessoas idosas, não é isso? Então a cultura, as memórias, elas são passadas de geração em geração. E nós vamos fazendo o quê? Complementando essa história, colocando também a nossa história, não é isso mesmo? Quando falamos de fontes históricas, nós não podemos de falar lá do início da civilização. Isso mesmo, lá no período paleolítico, que nós já estudamos aqui, quando tudo começou. E é muito usado como fontes históricas alguns objetos que foram encontrados naquela época, que conta como tudo se iniciou, conta a história do desenvolvimento da humanidade, conta a história do desenvolvimento do lugar onde as pessoas estavam inseridas. Prestem atenção, são objetos construídos de barro. Hoje encontramos objetos construídos de vários materiais, não é isso mesmo? Quando tudo começou, o único material utilizado era o barro. E claro que como fontes históricas, temos também os objetos arqueológicos, como os ossos dos animais, que muitas vezes eram utilizados como caneta, vocês acreditam?
Sim, aquelas imagens, né, rupestres lá nas pedras eram feitas com ossos de animais. Hoje nós temos vários tipos de canetas, até canetas coloridas. Voltando lá na nossa temática da carta, como fonte histórica escrita. Hoje, no tempo de pandemia, onde nós estamos ficando na nossa casa para nos cuidar e cuidar do outro. Que tal você escrever uma carta para o seu amigo? Não, esquece o WhatsApp por um momento. Escreva uma carta para o seu amigo. Será que você sabe como essa carta irá chegar até o endereço do seu amigo? Perceberam como é importante a gente conhecer os objetos, né? As fontes históricas? De repente, vocês nem sabem como preencher um envelope para uma carta chegar e nós precisamos saber sim. Não podemos esquecer. Então, aproveita este momento, pede a ajuda do seu responsável, escreva a carta para o seu amigo, preencha, coloca no correio e aguarde para ver se vai chegar até o endereço do seu remetente. Muito bem! Vocês estão com saudade dos seus amigos? Eu estou com muita saudade de vocês. Por isso, eu vou passar um videozinho em homenagem a vocês. Vamos ouvi-lo? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, lhe der um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Muito bem! Vocês gostaram? Então, eu aguardo vocês escreverem a carta, mandar para o correio para os seus amigos. Eu vou ficar sabendo sim. Vocês irão fotografar e nos marcar lá nas nossas redes sociais SMED-GV. Combinado? Vou aguardar. Mas a nossa aula ainda não terminou. Agora nós iremos para um momento de atividade, uma revisão a partir de uma atividade. Vamos lá? Como eu disse para vocês, agora é o nosso momento de revisão. Vamos lá? Muito bem. A fotografia e o cartão postal pertencem a qual fonte histórica? Observem. Visual ou oral? Acabamos de falar. Muito bem, para quem falou visual, né? A fotografia nós conseguimos visualizar. Cantigas e lendas são fontes históricas orais ou escrita? Passada de geração em geração, a partir de relatos. Elas são fontes históricas orais. Muito bem. Cédulas de identidade e leis pertencem à fonte histórica escrita ou cultural? Acertaram quem falou? Escrita. Muito bem. Brinquedos e brincadeiras pertencem à fonte histórica cultural ou escrita? Fonte histórica cultural, não é isso mesmo? A partir de uma cultura a gente conhece as brincadeiras, os tipos de brinquedos. Quais fontes históricas aparecem na imagem? Observem.
Oral, escrita e visual? Oral e escrita? Acertaram que disse oral, escrita e visual. Muito bem. Segundo ano, as fontes históricas são todos aqueles elementos utilizados por pesquisadores para estudar a história, bem como a origem e a cultura de um povo. Existem diversos tipos de fontes históricas, como essas que nós acabamos de estudar. Tem as fontes históricas escritas, orais, né? E também as fontes iconográficas e fontes materiais. Há algum tempo, as fontes escritas se referiam apenas aos documentos originais, ou seja, aquele emitido pelo Estado e demais autoridades governamentais. Porém, com o passar do tempo, outros documentos passaram a serem considerados fontes históricas escritas, como nós acabamos de falar, jornais, revistas, cartas e também os diários. As fontes orais, por sua vez, se referem aos relatos de entrevistas, gravações, até mesmo aquelas histórias contadas sobre determinado acontecimento passado. Além do menino Guilherme Augusto, aquele momento dele com a dona Maria de Lis Cordeiro foi um momento de relato histórico, né? Como, por exemplo, as histórias de lendas e mitos. As histórias reais que foram passadas de geração para geração ao longo do tempo, tornando-se cultura e ajudando a compreender o que é diversidade. Já nas fontes iconográficas, nossa, que palavra difícil, também são chamadas de pictórias. São as imagens, como eu acabei de falar, fotos, pinturas e mapas. Só o nome que é difícil, mas entender a fonte histórica é muito fácil. Por último, mas não menos importantes, as fontes materiais, que são aquelas que se referem àqueles vestígios físicos decorrentes das atividades humanas, como, por exemplo, roupas, móveis, utensílios e ferramentas. É importante ressaltar que aqui também estão incluídos os achados arqueológicos, que nós acabamos de conhecer na nossa aula. Gostou da história? Então, como eu disse para vocês, que tal, em tempos de descobrirmos a história através da tecnologia, viajar um pouquinho no tempo, onde se relatavam os sentimentos através da folha de papel? Deixei aí para vocês o desafio. Escrevam a carta, escolha a pessoa, um amigo ou um parente, e manda a carta relatando o seu sentimento, o que você está sentindo neste momento. Lembrando que ainda temos as atividades lá na plataforma para vocês realizarem. Basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Ao escrever a carta, mais uma vez a professora quer reforçar. Fotografa e nos marca lá nas redes sociais SMED-GV. Se precisar rever as nossas aulas, basta se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV. Combinado? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!